Voltamos! Seja bem-vindo a mais um Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Desta vez dando sequência às nossas visitas técnicas e olha, visitas técnicas literalmente deliciosas. E para falar sobre essas visitas, elas estão de volta mais uma vez, acho que elas já não me aguentam mais, mas estão aqui firmes e fortes. Tânia Miné, sócia e diretora da Trade Design, professora da ESPM, e Tati Tomás, CEO da Shopping Centric e também professora da ESPM. Meninas, mais uma vez obrigado e ainda tem alguns outros pela frente, mas obrigado pela paciência e por dividir tanto conhecimento, tanta experiência com nós em mais um podcast. Bora para mais um papo gostoso, né? Olha, dessa vez a gente não vai tratar como segmento, a gente classificou essas lojas como varejos de experiência, né? A gente, todas elas estão sim ligadas a alimentos e tudo mais, alimentos e bebidas e algumas outras cocitas mas a gente classificou como varejo de experiência porque o que ressalta e o que apareceu mais, que foi muito vibrante nessas visitas, foram as experiências. Então, a gente teve na La Pastina, que fica lá na Oscar Freire, a Sorveteria Granado, você não ouviu errado, Sorveteria Granado, aquela mesma do sabonete, e Cacau Show Mega Store, lá em Itapevi, dando sequência até as nossas viagens, né? Fomos um pouco mais longe nessa jornada. Vamos lá falar La Pastina, tudo isso, né? Restaurante, rotisserie, enoteca, enfim, um paraíso gastronômico. O que a gente viu por lá? Passa aí. Olha, loja e centro de serviços. Me conta um pouco, Tati, primeiramente, o que tem de bacana nesse lugar? Olha, seria mais fácil tentar achar o que não tem de bacana nesse lugar. Porque essa loja ela é linda em termos de arquitetura, ela é um centro aí de serviços, como a gente colocou, tem ali a rotisserie, tem a parte de vinhos, tem restaurante, tem o café e tem também uma infinidade de produtos que a gente vai estar mostrando aqui na sequência, né, para serem comprados. Então é uma loja gostosa de você visitar e a gente precisa voltar agora para viver as experiências gastronômicas lá, né? Precisa marcar um almoço lá, né? Bem combinado, né, Tânia? Podíamos marcar um almoço para celebrar esses vários podcasts que nós estamos gravando e também para viver um pouco a experiência, porque ali ficou devendo. A gente fez a visita técnica, mas gostaríamos de ter ficado mais tempo, ter consumido mais, né? É uma loja que de fato dá vontade de ficar e experimentar um pouquinho de tudo, né? Exato. E olha quem voltou, né? Pedagogia do consumo. De novo, se você não assistiu a todos os outros episódios, tem alguns assuntos que sim se repetem. Pedagogia do consumo, retail media, entre outras coisas. Mas o que é legal é a gente conseguir enxergar como isso tem sido aplicado em cada um desses tipos de varejo. E aqui a gente está falando sobre vinhos, né? Que tema mais ruim de se tratar, não? Estamos falando de vinho para quem gosta, que, por exemplo, estão tratando de como servir, né, as temperaturas, como servir, porque é uma dúvida de muita gente, né? Tem gente que gosta de um jeito e de outro, mas qual que é a regra, ou pelo menos uma matriz de como deveria ser servido, né? Isso é interessante, né? Porque é uma categoria que vem se desenvolvendo muito no Brasil, como a gente já falou. Recentemente a gente estava num outro episódio no canal Alimentar falando sobre o desenvolvimento de algumas categorias. O brasileiro aprendeu a tomar vinho, está aprendendo a tomar vinho. Somos produtores de vinhos aqui em várias regiões do país, vinhos até muito bem avaliados e tudo mais. E uma das dúvidas que se tem, além da harmonização do vinho com a alimentação, é qual que é a temperatura ideal. Tem muito mito sobre isso e aqui tem um material bem ilustrativo, além de um outro material também muito interessante sobre entender a questão do vinho orgânico, porque a gente viu isso também. Perdão, imagina. Se estivesse falando aqui das safras. Entender a questão do vinho orgânico, o uso ou não de agrotóxicos, a questão de não utilizar produtos de origem animal. Então, acho que tem umas questões interessantes, né, para os veganos aí, que é importante eles terem essa pedagogia. Muito se fala sobre produto orgânico, mas nem todo mundo sabe como de fato eles são produzidos, porque é um movimento mais recente aqui no
no Brasil. Então, gostamos muito de ilustrar dessa forma, né? E aqui, seguindo em pedagogia do consumo, a gente tem uma tecnologia ali que vocês podem narrar. O que que acontece quando você tira essa garrafa ali daquele display? Como a Tânia estava comentando, a questão de harmonização com alimentos, e cada garrafa que você levanta aparece nessa tela não só a composição do produto, né, de onde, que uva que ele é feito, a procedência, mas também a questão de harmonização com alimentos, não só petiscos, alimentos, né, refeições. Então é super interessante que aqui já tem toda uma tecnologia por detrás, né, dessa exposição inovadora, super interessante. E outras questões também, que é uma grande dúvida que se tem quando se começa a entender um pouquinho mais do universo do vinho, é que safra que eu compro, né? Dentro de um mesmo rótulo, aqui no exemplo da esquerda, que safra que eu compro? Compro a safra 2013, quais são as características da safra? Porque isso também tem muito a ver com a questão do clima, né? Essas mudanças todas que a gente está tendo do clima tem a ver com a questão também regional, onde esse vinho é produzido. Então, tem toda uma pedagogia nesse sentido para. Obviamente, tem pessoas mais ou menos interessadas, um shopper mais ou menos letrado na categoria, mas de como você também coloca todo mundo na mesma página e explica isso de uma maneira didática, né? Então, eu acho isso muito bacana. Essa questão das safras também gera uma confusão, porque dependendo da qualidade da safra e tudo mais, isso impacta até no preço da garrafa, né? Então, o indivíduo que tem menos letramento ou menos conhecimento sobre o vinho, fala, bom, por que que eu deveria pagar 80, 100 valores até chegam a ser estratosféricos, dependendo da safra? Por que que deveria pagar valores diferentes, sendo que a gente está falando do mesmo vinho, do mesmo rótulo, etc. Então, muito legal também esse compartilhamento de informação de como se diferenciar as safras. E aí tem um pouco da essência da La Pastina, né? Que começou lá em 47 como uma importadora, né? E aí, ao longo desses anos todos, vem trazendo uma série de produtos e com uma curadoria incrível, né? E aí, a exposição na loja não é diferente, né? Exato, assim, é uma loja também que é gostosa de você navegar, é tudo muito bem exposto. Assim, tudo que a gente vê de problema de execução no ponto de venda, a gente não viu nessa loja, né? A gente não viu uma loja bagunçada, a gente não viu uma loja com ruptura, a gente não viu falta de sinalização. Então, é tudo muito organizado, muito pensado, a execução é toda muito bem feita para trazer essa questão de fluidez de navegação do shopper e trabalhando produtos sofisticados, são produtos de alto valor agregado, os tickets são elevados, mas é uma loja que dá vontade de você comprar ali uma refeição para você fazer. E tem de novo a questão dos mundos, né? Você tem a massa junto com o molho de tomate, junto com o azeite, próximo aos vinhos, então já te apresenta também a solução completa. Baseado nessa ocasião que a Tati falou, de preparo de alimentos, eles trabalham também muito no mundo das especiarias. Então, você encontra pimentas específicas, temperos específicos, é muito legal a forma como eles trabalham. E aqui, né, fazendo só esse comentário, a gente falou bastante de retail media, mas aqui esse retail media está comunicando uma promoção de upselling, né? Então é interessante, você está querendo aumentar o ticket, então compras acima de X reais, você pode, em produtos La Pastina, você pode ganhar uma tábua, então você consegue também fazer uma comunicação para agregar valor dentro dessa questão de uma loja de experiência, como é esse espaço gastronômico da La Pastina. É curioso ver, né, como o comportamento de várias iniciativas do trade marketing, ele tem uma execução, um cuidado e até soluções mais efetivas quando ele é pilotado pelo próprio varejista, né? Quando ele é o owner dessa experiência, porque ele consegue pensar no mix como um todo, na oferta como um todo, o que que ele precisa alavancar, que tipo de oferta ele tem que fazer. E esse é onde até nos episódios anteriores a gente vê essa dificuldade, né? Onde você tem interesses e ativações distintas entre a indústria e o varejo, né?
cestas presenteáveis, né? Então aqui a gente também viu isso em algumas outras categorias, em alguns outros segmentos, que é esta ocasião, né? Então virou uma super solução, né? Até falei, putz, olha, que presente maravilhoso para os clientes no final do ano, hein? Que é uma oportunidade. Então você não necessariamente está lá, foi na atividade fim, né? Você não foi lá para Uhum. comprar um presente, mas quando você olha um produto desse, foi, olha, que oportunidade, podia presentear alguém da família, né? E aí você, óbvio, está contando com uma super curadoria que eles mesmos fizeram, desde o Uhum. vinho até as massas e um cardápio ali estruturado, né? Já está pronto para com a sugestão de consumo E ali. com uma Muito oferta legal. lá em cima, hein? De 500 e Exato. pouco, 400 e pouco. A gente viu bastante disso também na Cacau Show, né? É, Produtos presenteáveis Essa e tal. oportunidade, né, de você criar essas soluções de presente e que você também trabalha muito a questão do aumento do ticket médio, né? Porque a pessoa não necessariamente vai lá para comprar um presente, mas na hora que ela está lá e que ela vira aquilo, fala, nossa, é uma oportunidade e eu bacana. acho que aqui tem uma sensação similar, a experiência é tão interessante que lembra um pouco das nossas viagens, né? Quando a gente viaja para algum lugar e que a gente quer compartilhar um pedacinho daquilo com alguém. Quando a gente traz os souvenirs, ou traz um presente, ou traz alguma coisa. A sensação que eu tenho nessas lojas que tem essas experiências, e a gente vai narrar algumas delas aqui, é, putz, como é que eu posso levar um pedaço disso para uma pessoa sem que ela esteja aqui do meu lado? Esse é um bom Uhum, caminho para se fazer isso, né? com certeza. E essa parte de eventos também é muito interessante, né? Como é que você usa esse espaço também para gerar relacionamento, como até uma oportunidade de eventos B2B, por Sim. exemplo, né? Você pode fazer eventos com clientes finais também. Eu acho que isso é muito legal. Hoje as premiações, né, de campanhas e tudo, além de dinheiro, tem se premiado muito com experiências. Aqui é uma oportunidade também de você dar uma premiação para uma equipe tua, de repente, né? Quando você está falando de ir nesse espaço, de fazer alguma coisa também nesse sentido. Então, tem várias possibilidades essa parte de eventos, né, Márcio? Eu acho que tem um ponto importante aí, né? Porque no final do dia você está, obviamente, gerando sellout, mas você está gerando proximidade, você está gerando autoridade, que é o passo que você se propõe. Falar, eu vou te ensinar como harmonizar, eu vou te ensinar como você consome seu vinho. Você está criando quase que uma. Olha, eu sou mestre nisso, eu Uhum. consigo compartilhar com você. Então você tem sellout, você tem pedagogia, você tem geração de autoridade, enfim. Você sai de um evento como Relacionamento. Aí você esse, cria fidelização e recorrência. você sai de um evento desse como com uma proximidade com o teu cliente muito Uhum. maior do que uma simples visita ou uma compra pontual. Afinal de contas, não é todo dia que você está numa rua como essa, ou não é todo dia que você vai fazer um almoço como esse, mas você cria a necessidade ou a vontade de, olha, vem estar com a gente em eventos. Eu, por exemplo, fiquei interessado em alguns desses eventos aí. Eu acho uma estratégia super interessante, o varejo ir além do varejo, né? Isso. Além da venda de produtos, você está prestando serviço, você está criando eventos. Eu acho muito inteligente isso, porque essa estratégia de você gerar a recorrência do cliente, mesmo que ele volte para um evento, mas ele tem que passar por dentro da tua loja para ir para esse evento. E aí, qual a chance que você tem dele levar algum produto nessa revisita à loja? Eu acho muito interessante isso, trazer o cliente de volta para a tua loja. E esse é um trabalho, esse trabalho que a gente fez, a gente está chamando de visita técnica, mas é um serviço que a gente até presta lá na Soul, porque uma vez que você se propõe a criar um mix de experiências como essa, que passa pelo atendimento qualificado, uma execução de merchandising impecável, oferta de novos serviços no restaurante, como é que você garante que isso está se perpetuando ao longo do tempo, né? Então, hoje, para alguns Uhum. clientes, a gente executa visitas de Mister Shopper, mapeando tudo isso que é feito no varejo, e trazendo, entendendo se existem novas oportunidades, tem alguma dessas partes do processo que tem algumas oportunidades ou não, que é basicamente o que a gente fez, né? A gente foi lá com o nosso olhar de shopper, então tá de parabéns, Lapastina, o nosso trabalho de Mister Shopper aqui avaliou muito bem
as experiências que vivemos, que devemos algumas provas de tempo, mas nós vamos resolver isso logo, logo, hein, Tânia e Tati? Isso que você está falando de você mensurar o quanto que existe essa consistência da experiência tempos depois, através do Mystery Shopper, é tão importante. Eu e a Tânia, a gente faz visita a campo há muito tempo, há muitos anos. E a gente já viu tantas lojas conceito que a gente volta um ano depois, um ano e meio depois e não tem mais nada. Aquela tecnologia super inovadora XYZ, não, a gente já tirou do ar. Mas vocês tinham um centro de experimentação. Então também já desativamos. Então, assim, as coisas vão se perdendo. Elas nascem muito bacanas, criando esses momentos uau para o cliente, e elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então é bacana você mensurar isso, e a La Pastina, de novo, é um caso muito bacana, positivo, porque eu já tinha ido lá mais de um ano atrás com uma turma de alunos. Então, assim, um ano e pouco se passou e exatamente tudo que eu via um ano e pouco atrás, eles continuam fazendo com a mesma excelência. Muito legal. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu muito sobre a NF, que é propósito, né? Quando você nasce com esse propósito, me parece que a La Pastina, pelo menos na loja de varejo, nasceu com esse propósito de eu quero ser um lugar especial na vida dos meus clientes. Eu acho que como isso é uma missão e está tão arraigada, você acaba seguindo, né? A gente vai ver outros cases tão bacanas quanto daqui a pouco, mas eu acho que o que falta muitas vezes eu vou surfar uma onda, então tá fazendo retail media, tá fazendo experiência, eu quero fazer isso, eu quero usar a tecnologia, mas aquilo não é da essência daquele varejo ou daquela empresa. E aí são essas que acabam se perdendo, que vão desativando ao longo do tempo. Posso fazer um merchan rápido aqui? Claro. Quando eles estavam fazendo a concepção dessa loja, eu tinha uma aluna na SPM que fazia parte do time de trade que estavam aí desenhando essa loja. E foi tão interessante, assim, todo o processo dela como aluna, porque ela falava, professora, eu ouço coisas nas reuniões, que eu tenho fit total com a sua disciplina, a minha disciplina era de Shopper Marketing, e tem coisas que eu ouço aqui que ainda não estão sendo ventiladas lá e eu levo os conceitos para as reuniões. Então foi super bacana. E aí, quando a loja foi inaugurada, eu mandei uma mensagenzinha para ela, falei, olha, tô indo visitar, eu quero ver se vocês fizeram tudo direitinho lá. Então, assim, só uma curiosidade, porque participei desse processo, assim, meio em paralelo, por uma aluna me relatando todo o desenvolvimento do conceito dessa loja. Muito legal. E deu certo. Parabéns para a aluna da Tati, que ficou de fato incrível. E quem não conheceu, vale a pena. Vale a visita. Uma visita nessa loja, seja para só conhecer, ou seja para sentar lá tomar um café, enfim. E agora, algo que inusitado também na mesma rua Oscar Freire. Então, a gente vai, só para fechar o nosso encontro, é almoço na La Pastina e sobremesa na Granada. Pronto. Então, o curioso... Não se esquecendo de passar ali pela Casa Francis do outro episódio para... Um mimo, né? Um mimo, um gift. Um gift. Ok. Um perfuminho, né? Tá bom, pelo menos vai sair mais barato que o kit da La Pastina. Gostei. Então, eu acho que Granada me surpreendeu porque é algo super inusitado, né? Então, eu acho que tem de similaridade nessas 3 lojas que a gente visitou é que, se você pensar um pouco, todas elas estão oferecendo algo que não é necessariamente o seu core, né? Então, a La Pastina vem como uma importadora e hoje ela oferece café, ela oferece um restaurante, manuseio de alimentos, etc. Saiu bem ali do seu core. A Granado, com esse case que a gente vai ver agora, deixa de vender só a parte de perfumaria para vender, acredite se quiser, sorvetes. E logo depois a gente vai falar de Cacau Show, que também tem uma história muito interessante. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo que cria essas lojas conceito tem esse bendito desafio, né, de contar esse storytelling. O quão importante, Tânia e Tati, narrar para esse visitante, para esse cliente, um pouco dessa história da empresa. Como é que é a imagem antes e depois de uma visita a uma loja como essa? Eu acho que você tem 2 efeitos, dependendo do público. Quando você pega um público mais experiente, que é um público que já conhece a tua marca, vem toda aquela questão que você tem, aquela memória afetiva que você tem com a marca, que te lembra momentos da tua infância, da tua juventude. Então você resgata isso, que é muito legal. E quando você pega um público mais jovem, que são os entrantes para a marca, você está trazendo um refresh de uma marca que não fica com cara daquela marca da vovó ou do vovô. Fala, nossa, que legal essa loja, como ela tem um astral bacana,
maçã, olha tudo que essa marca já fez, nossa, agora ela está fazendo sorvete também, que coisa inusitada. Então eu acho que tem esse apelo de você não só trazer, resgatar essa memória afetiva num público que já é teu, que já conhece a tua marca, mas você trazer também um público jovem para dentro da marca e fidelizar esse público e seguir construindo a tua história. Acho bem bacana essa mescla. É muito interessante. E eu acho que constrói uma questão de mostrar não só o passado, mas o futuro da marca, né? Porque aí eu acho que isso é legal. A proposta de no piso de baixo eu conto a minha história, no piso de cima eu faço essa expansão de categoria para uma sorveteria, indo para uma categoria que não é o meu core, como você mesmo citou, Márcio, eu acho que traz, né? E como a Tati falou, traz muito esse reposicionamento que a marca já vem construindo há alguns anos, né? As marcas, elas precisam se refrescar, e eu acho que essa loja conceito traz esse refresco, né? De trazer um novo posicionamento, não perdendo a essência da sua história. E aí trouxe um cross-selling, né? Então você tem na entrada da loja lá, né, um convite para a sorveteria, mas também tem umas ofertas aí, né? A gente achou super interessante ali naquela plaquinha, a imagem à direita, porque você tem dentro da sorveteria um incentivo para comprar algum perfume, algum sabonete no andar de baixo, e no andar de baixo você tem um incentivo para comprar um sorvete. Então, os dois formatos de varejo aí, eles se entrelaçam e um estimula o outro através de descontos. Então, a gente achou super interessante isso, que você pega o shopper, né, pela experiência olfativa e depois leva ele para a experiência gastronômica ou vice-versa. Super interessante. Agora uma pergunta mais conceitual, né? Já tratou de 2 pontos, o terceiro vai ser exatamente o mesmo caminho, mas qual a mensagem, o objetivo de uma indústria dessa ao pivotar totalmente o seu produto core numa experiência como essa, né? Então a gente viu lá a pastina com restaurante, estamos vendo aqui Granado com sorvete e vou dar um spoiler, Cacau Show quase que com um parque de diversões, a gente vai dar uma mergulhada nisso daqui a pouco. Qual é a mensagem ou qual é o objetivo mais claro, o que vocês imaginam desse movimento? Eu acho que é um fortalecimento de marca, mostrando que você está conseguindo ampliar a sua área de atuação para um outro universo, o universo da alimentação, que tem uma interação muito diferente de um produto pessoal. A alimentação, ela é mais gregária, ela une as pessoas em volta da mesa, e os produtos pessoais em geral, tirando os produtos que são para uso na casa, né, como uma perfumação, uma aromatização de casa, de ambiente ou de roupas, você fala muito mais com o indivíduo, né? E a hora que você vai para a categoria de alimentos, no caso da Granado, você amplia isso para um universo mais coletivo, de agregar essas pessoas em volta do sorvete, né? Que sorvete é uma categoria muito divertida, de consumo por impulso. Então você muda um pouco também essa questão do branding para outros universos e fortalece a marca. Essa é a minha visão. Eu acho que traz essa coisa da inovação muito forte. Também. Porque você poderia sair do seu core, mas, por exemplo, ir para uma linha de chás. Que ok também, mas você estaria trafegando meio que na horizontal. Aí eles vão para o mundo da indulgência do sorvete, que aí pegam um público muito mais amplo, da família. Então, assim, eu acho que essa inovação mais também, jovem também, mais né? jovem, esse refresh da marca, eu acho muito legal. E tem um rebote aqui também, talvez não seja o core, mas você acaba fazendo um cross-sell, né? Porque no final do dia você vai lá, pô, já tô aqui na loja, vou comprar os meus sabonetes e tal, pô, vou subir tomar um sorvete. Eu não acredito que seja esse o grande resultado de vendas, mas ele acaba tendo um rebote meio que natural, não? E traz fluxo para a loja, né? Porque a inovação traz fluxo. Você gera no mínimo a curiosidade. Tem esse material bem na calçada. Então conheça a nossa sorveteria. Então eles já estão atraindo o público para a loja. E aí aqui chegamos na bendita sorveteria, né? Que fica no piso de cima, que é fantástica. E gera uma curiosidade, que é um pouco do que a Tati falou, dessa inovação, que você fala, gente, tudo bem, eu estou acostumada com
os perfumes de sabonetes da Granado. Como é que esses ingredientes viram ingredientes de alimentos, né? Então gera uma No curiosidade mínimo, você fala, vou tomar um sorvete, uma bola de sorvete com gosto de perfume, né? de lavanda, né? Você fala, gente, como é que é esse negócio, né? Então, a gente mesmo, para escolher, precisamos consultar as meninas lá, quais eram os mais vendidos, os sabores mais pedidos, e olhando também como é que esses produtos se harmonizam dentro de um produto de indulgência. Então, para mim, foi muito curioso e inovador ao mesmo tempo. E os sorvetes são deliciosos, tá? Só para deixar aqui registrado. Eu não tive a oportunidade de experimentar esse dia, né? Eu acabei errando na mão, mas eu vou voltar lá. Agora, o que eu achei curioso, né, são essas referências, né? Porque você tem ali um cardápio, ali na foto, vocês podem ver aqui, é um cardápio dos sorvetes, mas a referência, a imagem é É o frasco do perfume. o frasco do perfume, né? Então, esse nó na cabeça que se dava, "Putz, será que eu vou conseguir estratificar?" E aí me lembrou um pouco, não sei quem de vocês falou no último bate-papo que a gente teve sobre a Francis, que alguém e as pessoas têm o hábito, eventualmente, de cheirar, mas também de lamber o E eu sabonete. contei essa case inusitada. E aqui deve ser uma coisa meio parecida, talvez, para saciar essa necessidade. Mas eles fazem degustação. É. Então eu quero experimentar, está lá, você pode degustar os sorvetes antes de comprar. Isso, eles são bem democráticos com relação a Então isso. podemos acreditar que são bons. Muito bons. Excelente. E trazem também ali na foto ao lado essa coisa do rio, né, da origem da marca. Então, ao mesmo tempo que você está inovando, você tem uma valorização da onde origem e procedência. Quem é você, da onde você veio, como é que você surgiu? Porque pensar que é uma marca com, né, uma senhora marca, né? Sim. Já há muito tempo que existe e talvez as gerações mais jovens desconheçam, né, os produtos por conta de, né, até da idade desses jovens, né? Esse storytelling todo, ele serve para você, já que estamos aqui, né? Eu vou te proporcionar coisas novas, mas eu vou te contar quem eu sou, De onde eu o que vim. que eu vim, de onde eu vim, o que que eu vendo, quais são os meus diferenciais. Então, é muito impactante isso, e o meu case vai ser pro próximo, mas eu, por exemplo, eu transformei o meu modo de ver a Cacau Show não pelas participações em MasterChef, nem pelas degustações que fiz ao longo do tempo. A loja do Morumbi, quando eles abriram, aquilo transformou Foi a um maneira divisor, como eu né? via a marca, não só a loja. Uhum. A marca Cacau Show passou a ter uma participação e um olhar diferente a partir do momento que eu entendi tudo que era aquela marca e como ela começou e aquelas histórias todas. Óbvio, com uma ampla degustação e tal. Mas aqui eu acho que tem uma questão de treinamento também, porque o que é muito louco nessa loja é que o time que está em cima vendendo sorvete fomenta a venda de produto embaixo, e eu tive essa experiência, porque a hora que eles estão apresentando Sim. os produtos, eles já fazem referência, e quem está lá embaixo já pergunta se você não quer Não quer conhecer o subir. andar de cima para conhecer os produtos em forma de sorvete, né? Então, Exato. eu acho muito legal e, de novo, né, a gente volta a falar sobre treinamento, que é um pilar que nós aqui na SOA acreditamos que é fundamental, especialmente quando você tem que criar e narrar e dividir com todos essa história, né? Que é o que você está comentando, assim, lá elas mostram não só as apresentações de sorvete, mas mostram muito o que é a composição, os ingredientes de cada um. Então, assim, é um time muito bem treinado. A gente percebeu isso o tempo todo no nosso atendimento lá na sorveteria. Vamos mudar de cenário? Bora. Vamos mudar de sorvete, que é uma delícia, para chocolate, que também é uma delícia. Ainda bem que a gente não está no horário do almoço, né? E a gente também já almoçou, né? Então tá tudo tranquilo. Cacau Show, mega história. Eu já dei um spoiler sobre isso, mas a Tati, no nosso bate-papo e nas nossas visitas, ela trouxe uma frase que eu não sei de onde exatamente veio, ela vai contar, mas é só para abrir, né? Durante muito tempo a Cacau Show falou sobre cacau e agora eles estão falando mais de show. E não à toa você tem essa loja que tem um quê de parque de diversões, que é um caminho que eles estão enveredando até de uma forma mais ampla, bem como até hotéis, né? Então essa parte do entretenimento começa a fazer parte
da vida da Cacau Show. E aí eu queria que vocês me falassem um pouco do que a gente viu lá e o que está por trás, né, desse movimento. Esse é um posicionamento da marca, né, que o Ale Costa, que é o CEO, tem colocado nas entrevistas que ele dá, essa questão de trabalhou durante muitos anos o cacau e agora eles estão com foco no show, então com a compra do Play Center, com o hotel que ele já tem aqui em Campos Jordão e com essas Mega Store, que é um parque de diversões, então para onde a marca está se enveredando de trabalhar esse conceito de diversão, de família e que, né, se você quiser, você até compra um chocolate lá. Querendo ou não, né, eu sou chocolate, né? Chocolate é uma diversão comestível, né? Opa! É verdade, com certeza. Então, aqui algumas das fotos que você jura que você está num parque de diversões, simplesmente, mas você está numa loja da Cacau Show, né? E aí tem, de novo, né? Todas essas lojas que são conceito, eles aproveitam e otimizar esse espaço para contar quem eu sou, de onde eu vim, para onde, e neste caso até para onde eu vou, né? Exato. E aqui, novamente, nessa foto da esquerda, esse Fusca branco era o Fusca do Ale Costa, onde tudo começou lá em 88, que ele vendia chocolates com esse Fusquinha branco. Legal. Então, muito interessante, contando toda a história dele. E essa foto da direita são as premiações que eles dão para funcionários, para franqueados, que a cada 7 anos eles são premiados pelo tempo que eles têm aí de parceria com a Cacau Show. Então, tem todos os nomes aí, aqui é só um recorte, né? Mas é uma parede gigante lá no escritório deles, mostrando todas essas homenagens. Esses muito dias bacana. eu vi, acabei nem comentando com vocês, um vídeo do próprio Alê no LinkedIn, ao lado de um funcionário que havia tatuado Cacau Show no seu próprio corpo, né? Um negócio. E aí, quando você vai para um lugar como esse, a gente teve a oportunidade de visitar, a Tati esteve até no escritório. Quando você começa a olhar esses reconhecimentos, começa a fazer sentido, né? Um indivíduo que é um funcionário se apaixonar pelo chocolate, pelo entretenimento e até pelo local onde ele trabalha, né? Impressionante. Uma E- curiosidade que, desculpa, Tânia, que eu não comentei com vocês, ao longo de todo o escritório tem várias esculturas de metal. E aí eu achei curioso, falei, nossa, mas essas esculturas simbolizam o quê? Falei, tudo é material retirado da obra. Então o Ale Costa tem um amigo que é escultor, e aí ele pegou toda essa sucata da obra e falou, transforma isso em arte, que eu quero isso, contando a história de quando surgiu aqui esse escritório, esse espaço, eu quero isso contado ao longo... Valorizando a história, né? Muito legal. E aí, de novo, Voltamos para os mundos, né? Mundos. Os E mundos. eu acho que o que está sendo legal nessa série, eu já repeti isso nos outros episódios, são algumas tendências que vão se repetindo independente do canal, segmento que a gente está. Então, retomando, retail media, a própria história desses mundos, essa parte do pedagogia de consumo, tudo isso presente em diversos formatos, alguns mais rebuscados, outros mais simplistas, mas umas histórias muito interessantes. Aqui tem uma coisa muito importante, olha o que é capaz de fazer uma loja. A gente descobriu, porque o primeiro impacto que a gente teve quando viu, falou, o que isso aqui está fazendo aqui? Você fala, o que tem uma brigadeiria dentro da Cacau Show? Está canibalizando o core da empresa, né? E aí, obviamente, que depois parecia muito claro e evidente, mas a gente só veio descobrir depois, a brigadeiria é uma empresa também do grupo Cacau Show. Exato. E aí é muito louco, porque quando você vai para uma loja, você tem isso muito tangibilizado. Isso aqui faz parte desse todo, né? É muito bacana. E esses mundos ele cria com as próprias marcas, né? Aqui no caso, La Crème, ele cria com Bendito Cacau, com os artesanais, né? Então ele cria esses artesanais. É importante, é uma categoria que está crescendo, né? Essa coisa da valorização do artesanal e uma marca de massa tem mais dificuldade de oferecer esse mix, né? Diferenciado. Mas eu acho muito legal como ele divide esses mundos das marcas. E você esqueceu de um ponto importante, que é, mais uma vez, a questão da ocasião. Também vai estar presente aqui em vários momentos, Verdade, né? são coisas que se repetem, né? Sim. Se repetem. A ocasião Olha aí, é chegou. importante. A ocasião, aí, ó, um spoiler da nossa fala aqui. Que momentos que você costuma consumir chocolate? Eu compro produtos que eu escondo lá no armário, na gaveta, produtos para mim. Não, eu compro produtos para compartilhar com a minha família, ou com meus amigos, ou com meu par.
eu compro produtos para presentear. Então, como a gente está na prévia aí da Páscoa, foi uma tentação mesmo esses produtos para presentear. Eu não Eu escapei, confesso né? que se eu tivesse filhos mais novos, eu também tinha caído Eu queimei nessa largada. Eu cheguei com um tentação. ovo de Páscoa pro meu filho muito antes da Páscoa. Ele, mas do que você trata? O que é isso? Falei, ó, What the hell? Nós tô, estamos no carnaval, pai. tô Hello! antecipando, né? E essa história do ocasiões de consumo é muito interessante, mas uma coisa que me chamou a atenção, que é uma das coisas que a gente mais olha lá na Soul também, é esta parte de visual merchandising, né? O quão é bem executado, o quão tem gente o tempo inteiro Uhum. reabastecendo. Então você tira um produto, você vira as costas, eles já arrumaram aquilo de novo. E especificamente nas sazões, né? A gente teve lá na época de pré-Páscoa, essa parte de ovos, e aí ovos com vários temas, né? E aí vem as collabs, que a gente vai falar daqui a pouco, mas um cuidado extremo para merchandising, inclusive numa área que a gente vai mostrar daqui a pouco, chamada outlet, né? Que Uhum. parece outlet uma coisa que vai estar lá sucateado, e não. Vamos chegar lá. Já Chegamos já, chegamos, ó, olha, já tá vendo? aterrissamos no Tô Outlet. antecipando. O que me chamou a atenção, né? Porque normalmente a gente está falando basicamente produtos e tá ali bem entre aspas rejeitados por uma questão de visual que não cumpriu um determinado padrão de qualidade, mas que eles botam à venda por um preço menor. Mas mesmo o cuidado da execução de Uhum. merchandising de um produto teoricamente, não sei se sucateado é a palavra exata, mas um produto B é muito bem executado Seria nessas perda para a caixas. planta, né? E eles não fazem com que o produto não seja perda, né? E vire aqui um item para ser vendido. E essas plaquinhas que eu dei um zoom aqui na foto, elas têm ao longo de todos os módulos. Então, assim, é muito transparente a comunicação do que Sim. eu estou te vendendo. Eu estou te vendendo um produto que ele foi rejeitado por questões visuais, mas que não alteram a qualidade do produto. Então, essa comunicação transparente também é muito bacana, né? Porque a pessoa sabe que está comprando um produto em promoção, mas sabe exatamente o que está comprando. É igual aqueles produtos perto do vencimento. É. Faz muito mais sentido, até pensando em economia sustentável, de você vender um produto com avaria a um preço mais baixo do que você descartar isso no meio ambiente. Uhum. Uhum. Pensando em alimento, É isso desperdício de é um alimento, né? desperdício, né? Vamos combinar. E o que é legal é que você está comprando o produto, mas você não confunde, né? Esse produto Exato. que é um produto com avaria de um produto que está 100% pronto para consumo ou dentro dos padrões de qualidade que eles acreditam ser o adequado, né? Exato. E aí vem, né? Voltamos para o sorvete, né? Então, eles têm muito dessa coisa também de uma parte de alimentação, uma parte de degustação e um mix mais amplo, né? Isso se estende para as outras lojas, né? Quando você pega para Shopping Morumbi ou até lojas menores, até as franquias, isso tem a ver muito com geração de fluxo, né, Tati? Total. Total. Assim, é você trazer, e, de novo, o varejo indo além do varejo. Né? Então, aqui a gente está falando de serviço, a gente está falando de um parque de diversões e a gente também está falando de vender chocolate. Uhum. Mas é muito, né, trazer fluxo para a loja. Essa loja Mega Store, ela é muito visitada. O fluxo de, Final a de gente foi, semana. eu fui na semana anterior, eu fui num sábado. Uhum. Tava assim, coalhado de gente. Eram filas para cada brinquedo, filas de famílias com as suas crianças. E aí você estava voltando ao que você acabou de comentar, da execução bem feita, de pessoas ali abastecendo gôndola. Eu não vi a loja desorganizada, eu não vi ruptura. E a loja estava inflamada de gente. Diferente de quando a gente foi, que a gente foi no Tava mais meio de semana, tranquilo. estava mais tranquilo, mais sossegado. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu gosto daquele letreiro ali em cima, ali em neon, feliz hoje. Acho que é uma coisa também, de novo, que a gente falou de escapismo, de você viver aquele momento de relaxamento com a tua família. E é isso, aproveite o hoje, né? Aqui. E vamos combinar, a Tati esqueceu porque ela não é fã de café, mas a combinação perfeita, né, de café com chocolate, né? Não podemos esquecer É um isso. casamento clássico, né? E o café, ele traz muito fluxo também, né? As Também. pessoas em geral vão tomar café, by the way, vou comer um Uhum, chocolate. Então, Aqui é um mix de tudo, né? Porque você tem esse escapismo para o uhum. adulto, você tem o escapismo para a criança, né? Então, é um negócio, é uma combinação muito potente, né? De você unificar essas coisas todas, né? E aí coloca essa pimenta que a gente não foi ainda, mas precisamos também em algum momento olhar onde é que essa história do hotel
compõe esse storytelling, né? Isso é Eu legal. quero me hospedar nesse hotel, mas eu quero que no meu quarto tenha uma banheira de imersão de la crème. Isso. Eu não vou sair de lá, entendeu? Vou ficar só com os olhinhos de fora. Esse hotel, ele tem mais um em Águas de Lindóia, tem não é duas- só. tem o de Campos e tem o de Águas de É, Lindóia. e ele Esse eu não consegui enxergar ainda como é que ele compõe esse storytelling, qual o objetivo, que história que ele conta lá e tal. Aqui tá muito claro, né? Aqui eu conto a história de quem eu sou, para onde eu for, que tipo de produto eu tenho, a surpresa da brigadeiria, que tipo de experiências eu quero, já que o chocolate está tão ligado com a infância e tudo mais, então isso conecta. O hotel, para mim, ainda é uma dúvida que em algum momento a gente pode tentar esclarecer. O de Campos Jordão até acho que faz sentido porque você está na cidade do chocolate. Uhum. Então faz sentido. Você está dentro do território do chocolate, aí você oferece, além do chocolate, uma experiência diferenciada. Uhum. Acho interessante, mas acho que vale uma visita técnica para entender, né? Nossa próxima parada, Campos Jordão. Esse é um tema que permeia vários e vários segmentos, mas que aqui também está bastante presente, que é essa história da collab. E aí collabs de A a Z, porque quando você pega lá em cima e você vê Garfield, você vê Ursinhos Carinhosos, ok, você está ligado ao mundo infantil. E quando você vem para Pampilha, apesar de ser infantil, é calçado, é outro bicho, é outra história, né? uma categoria mais complexa mesmo para gerenciar, mas é interessante. Eles estão trabalhando, inclusive nos presenteáveis, eles estão trabalhando também essas collabs, né? Eu lembro que ano passado eu comprei uma collab do Garfield, que era uma pantufinha do Garfield e tal. Então é interessante porque a categoria de calçados é uma categoria mais complexa. A gente até ficou na dúvida, Tati e eu ficamos pensando, como é que eles vão trabalhar mix, grade, né? tamanho, grade de produto. Mas talvez eles tenham também como fazer isso virtualmente, né? Caso eles não tenham porque não dá para você ter não dá para ter num estoque parque aí de toda a diversão. numeração possível. Exato. Mas é interessante, né? É interessante. eu acho Sai da zona de conforto, né? E os presenteáveis, né, gente? É uma tentação essa loja. Isso porque eu só comprei produtos saudáveis. Eu fui bem. E eu comprei um presente também, que era aniversário, né? Eu ganhei um da presente de Tati. lá. E o La Crème que ela ama, tal, eu comprei, mas muito legal os presenteáveis assim de diversos bolsos também, Exato. que não é uma coisa só um produto de 400, 500 reais, não, produtos para todos os bolsos, soluções de presenteáveis E é uma de maneira vários de tamanhos, você né? democratizar a marca, né? Quando você traz presenteáveis, quando você fala desse range de preço que vai também de A a Z, né? Tem coisas de valor agregado bastante significativos também. E também tem um ponto que eu acho que que é uma solução parecida com o que faz o McDonald's com o McLanche Feliz, né? Que é um gift junto, né? Então você falou do Garfield, eu trouxe pro meu filho um ovo com um fone de ouvido, e você tem um ovo com bola da NBA, você tem um ovo com bola de futebol do Bayern, enfim, você tem bola da NFL. Então você acaba juntando e conectando o chocolate, que é uma coisa muito bacana, que já é um presente, com algo que fique e deixe um residual por mais tempo, né? Acho que é uma solução interessante. Aí, a gente presenteável tem tudo a ver com compra por impulso, tem tudo a ver com conveniência, tem tudo a ver com aumento de ticket médio. Então, você não foi lá para comprar um fone para o seu filho. Não. E você saiu com fone para o seu filho. Exato. Então, isso que é interessante, né? O quanto que a loja impulsiona essa compra por impulso e esse aumento do ticket médio. Isso é muito relevante. E você acaba gerando uma degustação, né? Ou você pode dizer, tá bom, para levar esse fone que eu achei tão legal, eu vou ter que levar o chocolate junto. Bom, então vamos compartilhar, vamos vivenciar esse momento. Com certeza. Bom, chegamos ao fim dessa visita técnica deliciosa. Quem aí tá com fome em casa, levanta a mão. Uma visita técnica deliciosa que eu tive a oportunidade de fazer com a Tati e com a Tânia Miné. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui o convite para o nosso almoço na La Pastina com uma sobremesa lá no Granado com sorvete. Já que lá na Cacau Show a gente já voltou com as bolsas cheias, né? Agora a viagem já era um pouco mais longa, a gente já degustou bastante. Meninas, mais uma vez, obrigado. Foi ótimo e literalmente uma delícia essas visitas. Muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui,
obrigado. Fique atento, porque logo mais tem nós vamos falar sobre moda esportiva e vamos falar também sobre coisas para casa. E aí a gente vai olhar tudo que tem de tendência passando por aí. Um grande abraço e te vejo em breve.